Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa O Último Ano Solteira. Sim, esse vai ser o seu último ano solteira. Aqui nós vamos conversar sobre como encontrar e construir um relacionamento saudável para você. Eu sou Renato Reck e eu ajudo mulheres a encontrar e construir um relacionamento saudável em apenas 6 meses. Sim, em apenas 6 meses. E o tema do nosso episódio de hoje é como melhorar o seu relacionamento. Então, se você já tem um relacionamento, fique aqui porque você vai aprender a como melhorar esse relacionamento. Eu fico muito receoso e me encolho sempre que eu recebo uma mensagem ou um e-mail falando assim: Renato, eu adorei seguir seus conselhos nos últimos 6 meses, mas eu não preciso mais aprender nada agora. Eu já estou namorando e me agradece e tudo. E quando eu recebo essa mensagem de seguidoras, de clientes, de mentoradas, eu fico muito preocupado, porque eu tenho certeza que essa mulher, ela não aprendeu como realmente funciona um relacionamento. Se você vê o início de um relacionamento como o fim do jogo, onde você não precisa mais aprender nada, é como se você caísse na armadilha do final das novelas da Globo. Como que é essa armadilha? Aquele casal finalmente fica junto, se beija, casa, a música romântica vai crescendo, os créditos vão subindo na tela e eles vivem felizes para sempre. Só que isso não acontece na vida real. Isso acontece só em novela. Se você quer que o seu relacionamento dure, você precisa cuidar para que ele continue crescendo. Você precisa manter, você precisa regar aquela plantinha. Se você atraiu o homem certo, agora você precisa saber como fazer essa relação durar. Se decidir que é uma relação duradoura, como você pode aumentar a possibilidade de que essa relação seja uma relação gratificante? Muitos dos princípios que você aprendeu até agora, nos episódios anteriores, eles são muito bons e te falam muito sobre como você pode criar e construir um relacionamento duradouro. Então, quando você acredita que está com o cara certo, não é hora de você sentar e ficar contente consigo mesma, satisfeita e ficar na zona de conforto, não. Tudo o que é bom na vida precisa ser alimentado continuamente, você precisa cuidar disso. O nosso corpo, a nossa profissão, nossas amizades, nossas relações familiares e sim, nossa vida amorosa também. Neste caso da vida amorosa, os investimentos fluem nas duas direções, na sua e na dele. Você precisa ter certeza de que está conseguindo o que precisa dele e ele precisa sentir que está recebendo de você o que não poderia vir de mais ninguém. É assim que uma relação duradoura começa e é assim que ela continua. Um relacionamento é o encaixe de duas peças diferentes que passam a formar uma nova peça. Você e ele vão se encaixando, só que vocês são peças diferentes. Você e seu namorado ou você e seu marido são pessoas diferentes. Homens pensam, agem e precisam de coisas diferentes das mulheres. Se você entender e praticar o que eu vou falar é o seguinte, você vai poder amar e ser amada, viver dias maravilhosos ao lado dele, fazer viagens incríveis e ter o sexo mais selvagem que você nunca imaginou fazer. Você vai viver tudo isso se você seguir os passos que eu vou falar o seguinte. Quando você entende que não precisa tratar o homem como você gostaria de ser tratada, mas sim tratá-lo como ele gostaria de ser tratado, aí sim você tem grandes chances de viver um relacionamento saudável e duradouro. Da mesma forma que você não quer que ele te trate como ele gostaria de ser tratado. Você quer que ele te trate como você gostaria. Entender essa diferença é fundamental para se viver em harmonia. O relacionamento saudável não é aquele em que os dois se encontram e tudo já está bem resolvido e não precisa fazer mais nada, não. O relacionamento precisa ser melhorado, construído, como um castelo, né? Como que constrói um castelo? Tijolo por tijolo, dia após dia, alinhamento após alinhamento. É assim que se constrói um relacionamento. Não é assim, eu encontrei com ele e acabou. Não. Você vai precisar construir dia a dia. Seu relacionamento agora é sua prioridade, assim como o seu trabalho. Se você não tratar o seu namoro ou o seu casamento como prioridade, logo você estará solteiro de novo. O que você tem que fazer? Você deve investir tempo em conversas, em alinhamentos, alinhamentos mensais, alinhamentos semanais, alinhamentos às vezes até diário. Sempre que houver um mal-entendido, para quê? Para que você possa ajustar e fazer as correções necessárias para que aquele mal-entendido não se repita. A maior causa de separação que eu percebo hoje em dia é o quê? É quando a relação está despolarizada. Quando a mulher age no masculino, liderando, fazendo tudo do jeito dela, na velocidade dela, pagando as contas, ajudando a todos, cuidando dos filhos e da provisão da casa, enquanto o homem está na energia feminina, procrastinando, sem ambição, sem vida, jogando videogame ou até jogando futebol com os amigos. Essa relação não dá certo. Essa relação termina. Se você não investir o seu tempo e o seu dinheiro para voltar
começar a agir no seu feminino e você dê um espaço para que o seu marido ou namorado comece a agir no masculino dele, você terá que pagar um preço alto no divórcio. Quanto custa um divórcio? Você já fez as contas de quanto custa o divórcio? Um novo apartamento, uma nova vida, filhos indo para lá e para cá. O preço é alto. O preço de divórcio é alto. Então, para que você não pague esse preço, você precisa entender qual que é o lugar do homem e qual que é o lugar da mulher no relacionamento. É fundamental que você entenda isso. Eu vejo um relacionamento como uma viagem de carro, onde o homem te faz um convite para viajar e você decide se aceita ou não. Se ele for para onde você quer ir e se você percebe que ele também quer um relacionamento, que ele também quer ter uma relação saudável e duradoura, e se você confia nele e na direção dele, você pode aceitar o convite para essa viagem. Então, eu sempre vejo um relacionamento como essa viagem. E nessa viagem só há dois lugares: o lugar do motorista e o lugar do passageiro. E aí, para que o relacionamento seja polarizado, saudável e duradouro, o homem tem que ser o motorista e a mulher tem que ser passageira. Agora, se você não confia na condução dele e se você começa a falar o que ele tem que fazer, onde ele tem que estacionar, para ele cuidar o buraco, para ele dar a seta, o que pode acontecer? Pode acontecer três coisas. A primeira, vocês começam a brigar, vocês começam a discutir. A segunda, ele cede e começa a fazer tudo o que você quer e até deixa você dirigir. Ou a terceira, ele se impõe e diz que se você não confia na condição dele, vocês devem parar por ali. Se vocês começarem a brigar, ou se você passa a dirigir o carro, se você começa a conduzir o relacionamento, em pouco tempo você estará cansada. Por quê? Porque para a mulher, dirigir cansa. Enquanto para a mulher dirigir cansa, o homem se sente vivo e o homem se sente motivado quando percebe que a sua mulher confia e gosta da sua condição. Então, quando você conduz, você se sente cansada, triste, você não se sente vista. E também, quando o homem fica muito tempo sem conduzir, ele não se sente vivo, porque ele foi feito para conduzir. Um erro que eu vejo muito as mulheres cometendo é o quê? É tentar controlar tudo. É fazer sempre tudo do jeito dela, porque se não sair do jeito dela, vai sair errado. Se você dá conselhos e comandos para o seu namorado ou para o seu marido, sem ele pedir, se você sempre acha que sabe o que é melhor para ele e o que é melhor para vocês, isso é um sinal de que o seu relacionamento está em apuros e prestes a terminar. Sabe o que está acontecendo? No fundo, você tem medo de não ser amada. Você tem medo de contar com alguém e esse alguém te decepcionar ou te abandonar, assim como seus pais fizeram quando você era criança. E eu vou te falar uma coisa, não é assim que você melhora o seu relacionamento. Não é tentando controlar tudo. Não é querendo que tudo seja do seu jeito. Não é assim. Se você fizer o que eu vou falar a seguir, você poderá salvar o seu relacionamento ainda há tempo. Vamos lá. Por onde você deve começar? Comece validando-o sexualmente. Esteja no 10º encontro ou no 10º ano de relacionamento, um cara nunca supera a sua necessidade de se sentir valorizado sexualmente. Não tem a ver só com vocês dois fazendo sexo, não, mas como ele ser capaz de excitá-la. O mais importante para o homem é ele ser capaz de excitar você. O sentido de valor dele como homem está diretamente ligado a quanto você o deseja sexualmente. Ele precisa sentir que é tudo o que você precisa nessa área. Apesar de conseguir reconhecer que há homens fisicamente mais atraentes do que ele, caras com barriga de tanquinho ou olhos mais sedutores, seu cara precisa saber que você se sente completamente satisfeita sexualmente ao seu lado. Não importa o quanto ele sinta que vocês estão emocionalmente próximos, sempre haverá essa necessidade crucial de ele ser validado sexualmente. E isso se torna ainda mais importante em um relacionamento. Claro que as mulheres também querem ter uma vida sexual apaixonada e satisfatória e precisam se sentir sexualmente desejadas. Sim, não são necessidades específicas do gênero, mas é muito importante entender que sentir-se homem está intrinsecamente ligado à capacidade de excitar a mulher. E no caso, essa mulher é você. Você tem um poder assustador à sua disposição, porque isso nunca deixa de ser importante para os homens. Se ele se sente sem valor sexual, sente sem valor como homem, o que acaba se transformando em um ressentimento a longo prazo. Então, você vai ter o poder de despertar essa validação sexual dele. Um dos maiores erros que as mulheres podem cometer é não mostrar a mesma validação sexual que mostram nos primeiros estágios do relacionamento. Elas param de falar como ele é sexy, quanto adora o seu corpo ou como é atraente. Ele precisa ver que continua a excitá-la o tempo todo. Nossa cultura, geralmente, mostra que a mulher precisa ser fisicamente validada. Mas a verdade é que os homens são geralmente mais carentes do que as mulheres nessa área. Quando você mostra a seu cara que está interessada sexualmente, também fornece informações sobre o comportamento dele e faz com que ele se torne o tipo de homem que deseja que ele seja. Quando você mostra a seu cara que está interessada sexualmente nele, também fornece informações sobre o comportamento dele e faz com que ele se torne o tipo de homem que deseja que ele seja. Renato,
Como que eu faço para validar sexualmente um homem na prática? Ainda bem que validar sexualmente um homem não é difícil. Na verdade, é fácil. Talvez fácil demais. Absurdamente fácil. E você tem que começar a fazer isso. É simples, é fácil, é prático. A técnica que eu vou compartilhar é terrivelmente poderosa. Você precisa fazer uma promessa solene de que nunca vai usá-la para o mal. Pode ser? Beleza? Eu fiquei pensando se devia incluir isso ou não. Mulheres não têm ideia do quanto poder reside nas palavras que usam. Se quiser começar a afetar o comportamento dele nesse exato minuto, pense no que vai dizer. Homens ficam completamente perdidos frente às frases como: não consigo resistir quando você faz isso ou aquilo. Eu fico louca quando você me beija assim ou me pega assim. Nossa, Deus, você fica tão sexy quando usa essa camiseta preta. É só você começar a repetir isso. Por exemplo, se você quer que ele a satisfaça sexualmente, precisa falar quando ele está fazendo a coisa certa. Diga: nossa, eu fico louca quando você faz isso. Ou: eu não consigo resistir quando você me pega desse jeito. Se você começar a falar isso pra ele, vai ficar muito mais fácil dele repetir. Se algo que ele faz na cama agrada, pelo amor de Deus, você precisa gemer mais alto. Você precisa falar isso mais alto. Tenha certeza de que ele registrou que você está gostando daquilo. Você precisa acreditar em mim. Se um homem ouve que algo que está fazendo o excita, ele nunca vai esquecer. Jamais ele vai esquecer. Um cara adora momentos como esse e pode guardá-los em sua mente ou no seu coração para sempre. Se você simplesmente disser: nossa, eu não consigo resistir quando você me abraça desse jeito, ou eu não consigo resistir quando você usa essa camisa preta, ou eu fico louco quando você me beija desse jeito, espere para ver esse cara sempre te beijando desse mesmo jeito, esse cara sempre com essa mesma blusa preta. É fácil de entender, é fácil de agradar o homem. A genialidade disso é que você pode dizer ao cara exatamente do que gosta e ele vai querer fazer isso com muita frequência. Então é só você falar o que você gosta. E o maior segredo de tudo isso é que essa técnica funciona mesmo quando você está falando sobre coisas que não são relacionadas a sexo. Se você disser a um cara que seu bíceps enlouquece, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer exercícios antes de você chegar. E eu não estou exagerando. Você pode dizer assim: eu adoro quando você me surpreende. Então, você pode esperar ser surpreendida com mais frequência do que pode imaginar. Eu lembro que a namorada de um amigo falou que ficava excitada com a ideia de que ele comprasse a roupa íntima dela. E, de repente, o cara só conseguia pensar em comprar presentes de aniversário e no Natal para ela. E eu fico relutante em dizer isso porque eu tenho um pesadelo recorrente no qual eu vejo tribos de homens lavando o carro, polindo o chão, limpando sapatos, só porque vocês disseram que ficavam loucas quando eles faziam isso. Então, isso aqui tem um poder. Sempre que você falar que fica louco com alguma coisa, aquele cara vai repetir para você. O próximo ponto é: seja alguém que reconhece o aspecto único dele. Todo homem está procurando a mulher que o vê como alguém diferente de todos os outros homens do mundo. Ele precisa sentir que foi escolhido por um motivo específico. A poderosa consequência aqui é que o homem não vai querer perder a mulher que o conhece e o aprecia de uma forma que é essencial para a maneira como ele se vê. Se perder aquela mulher, perde também a forma como ele a vê e como gosta de se ver. Um homem que conquistou muitas coisas, ele quer ser adorado pelos traços que o levaram até essa posição, não pelos resultados externos do trabalho duro. Ele já tem muitas pessoas atraídas por seu dinheiro, status e poder. Então, uma mulher que admira essas coisas não faz se sentir mais especial. Ele deseja a mulher que não fica desnecessariamente impressionada pelas conquistas dele, mas que entende a força de seu caráter. Ele precisa sentir como se pudesse perder tudo, mas a mulher com quem ele está, ainda assim, preferiria ficar com ele a qualquer outro homem da terra. Quando você elogia seu namorado ou marido, seja o mais específica possível. Eu lembro de estar parado perto de um lago falando com aquele no telefone e eu contei a ela que de onde eu estava dava para ver alguns patinhos nadando e que eu gostaria de que ela pudesse ver como aqueles patinhos eram bonitos. Sabe o que ela respondeu? Nossa, Renato, eu adoro isso em você. Você é esse cara forte e masculino, mas tem um lado muito doce e gentil que aparece de vez em quando. O que aconteceu? Eu fiquei profundamente orgulhoso. Se ela dissesse assim: nossa, como você é fofo, não teria tido o mesmo impacto. Por quê? Porque pareceria uma resposta mais genérica, né? Um homem não quer parecer fofo. Como ela deixou explícito algo em minha personalidade que ela admirava, esse elogio tornou inesquecível para mim. Então é isso que o homem quer. Ele quer que você elogie algo na personalidade dele. Os homens são mais sentimentais sobre isso do que as mulheres pensam. Quando ele acha que você nunca conheceu um homem como ele, o cara sente-se especial perto de você em um nível que você não poderá imaginar. E porque ele se sente especial ao seu lado, você se torna especial para ele. Há uma cena em Cassino Royale na qual James Bond está se recuperando depois de ter apanhado, depois de ter sido torturado e quase morto. E o quê? E a sua namorada fala o quê? No filme ela confessa a sua admiração pela coragem dele ao falar: se a única coisa que tivesse sobrado de você
fosse o seu sorriso e seu dedinho, ainda seria mais homem do que qualquer outro homem que eu conheci. Esse tipo de admiração é importante porque faz um cara se sentir em um nível que ninguém mais poderia estar. Eu não estou aconselhando você a você ficar fazendo elogios sem sentido algum ou no intuito de afagar o ego dele. Não. Você deve fazer um elogio genuíno, mas sempre elogiando algo na personalidade dele. Isso tem a ver com se conectar com seu parceiro e mostrar a ele que você realmente o entende. Aquela conexão genuína a coloca em uma categoria acima de qualquer outra pessoa na vida dele. Outro ponto que vai melhorar o seu relacionamento é: seja uma companheira leal. Os melhores casais são uma equipe. Sim, uma equipe. Duas pessoas que estão ao lado uma da outra e querem o melhor uma para a outra, e não uma competição. É uma dupla. Geralmente ouvimos a palavra lealdade e assumimos que significa fidelidade sexual. Mas esse comportamento consistente e confiável de cuidar um do outro engloba uma lealdade mais profunda do que só a monogamia. Não é preciso dizer que essa qualidade precisa ser recíproca, uma via de mão dupla, né? Lealdade tem a ver com apoiar os objetivos da outra pessoa, de uma forma que não seja egoísta. Tem a ver com querer que ele seja bem sucedido, ter prazer com a realização dos sonhos dele, mesmo que alguns sejam sonhos pessoais. A mentalidade por trás desse tipo de lealdade é simples. Se afeta um de nós, afeta nós dois. Outro ponto é: seja leal quando estiver com os amigos dele. Seja leal na companhia de qualquer outra pessoa, porque isso importa. Homens são, talvez, mais sensíveis do que as mulheres em relação a isso. Se você o humilha na frente das outras pessoas, não o apoia em público ou mostra dúvidas sobre a sua capacidade de fazer algo, manda uma mensagem inequívoca que diz: realmente não o valorizo como homem. Então você pode parar de fazer isso. Ele quer alguém que o apoie. Então, cuidado para você não pegar o trem quando as pessoas começarem a tirar o sarro dele. Os amigos podem, mas tome cuidado ao se juntar ao coro. Ele precisa que sua companheira resista e o defenda, mesmo quando for apenas brincadeira. Quando você mostra que está ao lado dele, será ainda mais apreciado por isso. Então, sempre que o homem vê que você está do lado dele, ele vai te apreciar por isso. Então não humilhe ele, não critique ele em público. Ser uma companheira leal não exige que você concorde com ele, mas que você faça um esforço para entender seu ponto de vista e se recuse a fazer qualquer coisa que poderia minar sua confiança. Os casais que conseguem fazer isso melhoram a vida um do outro e crescem juntos. Eles não concorrem um com o outro, eles não atrapalham um ou outro. Como equipe, você sente que estão melhores juntos do que se estivessem separados. Outro ponto fundamental para melhorar o seu relacionamento é: deixe ele proteger e prover. É da natureza masculina prover e proteger. Isso inclui a necessidade de proteger a si mesmo e aos outros. Os homens são, geralmente, ensinados desde pequenos que devem se resguardar da vulnerabilidade emocional. Quando tiveram que sair para o mundo e conquistar coisas temíveis, precisam ser capazes de se concentrar na tarefa que estão realizando. Não há lugar para emoção ali. Na verdade, ser escravo dos sentimentos profundos pode evitar que ele consiga proteger e prover. Então, o homem não vai ser sentimental. O homem vai ser mais racional, mais lógico, mais prático. Quando o menino chora, ele geralmente ouve o quê? Que deve parar. Dizem que deve aguentar ser forte. Na escola, ele aprende a não demonstrar seus sentimentos na frente dos outros meninos. Se um cara fica aborrecido na escola, ele não espera que os outros cuidem dele. Ele aprende a esconder as emoções. Assim, os homens caminham pelo mundo escondendo suas emoções, não as expressando. Eu não estou aqui para julgar se essa é uma forma mais progressista ou saudável de lidar com as emoções. Mas o fato é que esses são os princípios do desenvolvimento e da criação masculinos. O que é importante? É importante prestar atenção aos fatos. Mais importante, os homens sentem-se mais eles mesmos quando estão contendo seus sentimentos a serviço de proteger e prover. Hoje, essa ideia pode parecer ultrapassada e, no sentido tradicional, pode até ser. Há muitas gerações, homens preenchiam essa necessidade de proteger e prover apenas ganhando dinheiro. Na verdade, é isso que eles faziam de mais importante. Agora, no século XXI, as mulheres dão uma contribuição significativa ou até maior para as finanças de casa. Então, os homens precisaram o quê? Eles precisaram mudar esse jogo. Simplesmente trazer dinheiro para casa, jogar em cima da mesa, depois abrir uma cerveja e sentar no sofá, não funciona mais. O homem precisa sentir que está provendo algo a você. Ele precisa sentir, em algum nível, que serve a um propósito na sua vida e que está dando algo que você não poderia conseguir de mais ninguém. Ser uma namorada ou esposa forte e independente não é o que castra o homem. Na verdade, ser independente é parte do que faz uma mulher de alto valor. É parte do motivo pelo qual ele se sente atraído por você. Então, não é a sua independência que castra o homem. Mas quando o homem ouve frases como: eu não preciso de homem para nada, eu posso fazer tudo sozinha, ele naturalmente se pergunta: qual é a razão para estar em um relacionamento? Se ele não sente que você precisa dele para nada,
por que ele vai estar nessa relação? Se você não tem necessidades e não exige nada dele, ele questiona o que estão fazendo juntos. Um homem sente-se castrado quando percebe que é dispensável na sua vida e que você poderia seguir tranquilamente sem ele. É exatamente isso que deixa ele castrado. O que ele quer? Ele quer ser o seu homem. Ele quer ser aquele homem único na sua vida. Eu fui lembrado de como a situação pode ser difícil tanto para homens quanto para mulheres quando assisti a um velho filme de Woody Allen, Anna e suas irmãs. Elliot e Anna estão discutindo porque ele sente que a esposa não precisa dele. Elliot diz: preciso de alguém que me ache importante. É difícil estar com alguém que dá tanto e precisa tão pouco em troca. Ela afirma que tem necessidades, mas ele responde frustrado: bem, eu não consigo vê-las. Anna é uma atriz rica e bem-sucedida, trabalhando duro para sempre ter certeza de que todo mundo está feliz. Ela dá muito a todos ao seu redor, mas o marido Elliot está perdido no relacionamento. Ele não sente que possui um lugar nele. Precisa de alguém que o veja como parte importante da engrenagem, e naquela relação o Elliot acha que ele é qualquer um, ele não se sente importante. A tragédia é que Anna realmente tem necessidades, mas elas não são visíveis para o Elliot. Ela nunca fala do que precisa, nem mostra ao marido o que recebe dele, e por causa dessa falta de comunicação, o cara se sente inútil na relação. Então isso pode estar acontecendo com você também. O homem se sente inútil na relação com você porque você não fala o que você precisa. Não existe nenhuma contradição entre ser uma mulher forte e precisar de um homem. Eu não quero que você confunda isso como carência, que é uma forma de desespero. Não, você vai ser independente, mas vai precisar de um homem. Quando você está em um relacionamento, o cara precisa se sentir necessário com você. Mesmo que você não sustente a família, há boas chances que você também trabalhe. Se ele a ajuda depois de um dia ruim, é uma forma de permitir que o homem seja provedor e protetor com você. Então cabe a você, por exemplo, se ele te ajuda depois de um dia ruim, é uma forma de você permitir que o homem seja provedor e protetor com você. Claro, ele tem que tomar iniciativa, mas se ele fizer isso, receba. E também o que você pode fazer? Quando você tiver um péssimo dia, conte para ele. Você pode pensar que está evitando detalhes chatos da sua vida no escritório ao dizer: só tive um dia ruim, não se preocupe. Mas o efeito é afastá-lo, evitar que diga algo que poderia ajudar. Então sempre que você puder, fale sobre a sua vulnerabilidade, fale que você teve um dia ruim para você poder fazer com que ele te ajude e ele se sinta importante ao seu lado. Outra forma de comunicar sua necessidade de ajuda é simplesmente deixando que ele saiba que teve um dia péssimo, dizendo: o trabalho foi péssimo hoje, preciso muito dos seus abraços essa noite. Isso tudo permite que ele te ajude. Então, quando você tiver um dia difícil, fale para ele, tá? Vai dar a chance que ele te ajude. Isso tudo faz com que ele se sinta o único que poderia confortá-lo. Não importa até onde chegamos na eliminação das diferenças de gênero em termos econômicos, sociais e culturais. Lá no fundo, uma parte significativa dele sente a necessidade de cuidar de você. Todo homem sente essa necessidade de cuidar de você. Se não encontrar uma forma de mostrar que precisa dele, a autoestima do seu cara vai começar a desabar. A boa notícia é que deixar que seu cara saiba como é importante para você não é difícil nem exigente. Um beijo e um abraço enquanto você diz: nossa, senti muito a sua falta hoje. Ou então, eu queria chegar logo em casa para te abraçar, funciona muito bem. Para melhorar o seu relacionamento, você também precisa saber que o seu companheiro quer ser cuidado e apoiado. Quando um cara entra em um relacionamento, ele precisa sentir que sua companheira é a melhor apoiadora que ele já teve. Ele precisa sentir que você torce por ele, que você aprova a sua missão e que você aposta todas as suas fichas nele. Qual é a melhor forma de cuidar de um cara? Acreditando nele. Então, acredite no seu namorado, acredite no seu marido. Se você acredita nele, ele vai querer ficar com você por muito mais tempo. Uma mulher que acredita na nossa visão, que somos capazes e em quem somos, é alguém que nos dá a força que mais ninguém poderia dar. Queremos provar que podemos. Se disser, se alguém pode fazer é você, vai se tornar a pessoa mais especial do mundo para ele. Então fale isso. Se tem alguém que pode, esse alguém é você. Repita isso para ele. Sempre temos dúvidas na vida, mas quando ele passa por esses momentos e você mostra que acredita em seu potencial, vai batalhar muito mais por causa desse apoio. Então o seu apoio é muito importante para ele. Vendo como capaz de ser melhor do que é, cria um ciclo de retorno positivo. Você vai conseguir o melhor dele quando apoiá-lo. Isso não quer dizer que você está vivendo para que ele alcance seu potencial. Você está feliz com ele agora, pois já alcançou seus padrões. Queremos que ele consiga ver que você acredita em sua capacidade de conquistar o que quer e alcançar o potencial que vê para si mesmo. É dar a ele uma aspiração
validação. A pior coisa para um cara é sentir que tem um grande projeto, mas a sua companheira ou não o apoia ou nem presta atenção nesse projeto. Ele quer que você se interesse e apoie as coisas das quais ele gosta. Quer que você fique animada com a visão de que está animado. E por que isso tudo não é uma contradição? Entendo que defender que você mostre a um homem que precisa dele e permita que a proteja e seja provedor pode parecer ir contra tudo que já falamos antes. Você pode se perguntar como ser uma mulher de alto valor, segura e independente e ao mesmo tempo mostrar ao seu homem que você precisa dele. Talvez essa seja a sua dúvida. A principal diferença é que agora estamos falando em manter o cara, na necessidade de mostrar vulnerabilidade para conectar e dividir o amor. Todos nós, mesmo os mais centrados, com maior força de vontade e mais positivos, temos momentos em que nos sentimos vulneráveis ou temos necessidades tão profundas que quase nem sabíamos que existiam. A beleza de um compromisso é que isso permite que você compartilhe esses sentimentos e, ao fazer isso, consiga fortalecer as conexões com o outro. Então, anota isso aí. Todo homem no mundo está procurando a mulher que precisa dele, mas que não é dependente, que é sexual, mas é mais do que uma sedutora, que é gentil e generosa, mas não está atrás só da validação, que é leal e apoia o crescimento dele, mas não diz como ele tem que viver, que luta por ele, mas não é ciumenta, que é independente, mas faz com que ele seja a pessoa mais importante de sua vida, que faz e acontece no mundo, mas é vulnerável e gentil com ele. Pode parecer que estou te pedindo muito, mas tudo volta para você como uma mulher de alto valor que já é. Só que agora está indo muito mais fundo para se conectar a quê? Para se conectar à psique masculina com as mesmas qualidades que incorpora para criar uma ligação duradoura. Então vamos lá, agora coloca tudo isso em prática. Chegou a hora de você praticar, chegou a hora de você ir para o campo de batalha. Vai lá na sua relação com o seu homem, com o seu namorado, com o seu marido, coloca em prática e depois volta aqui para dizer como é que foi. Tá bom? Até o próximo episódio, um beijo.